Meus irmãos, vocês não imaginam sobre que assunto que eu vou falar hoje. Vocês não têm ideia. Eu duvido que vocês adivinhem. Levante-se e volte a sonhar, né? Quando o apito final parece dizer que acabou. Acabou. João 21, 15 a 19, descreve uma conversa entre Jesus e Pedro. A Bíblia diz o seguinte: depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Ele disse: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus disse: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus disse: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste, porque Jesus lhe perguntou pela terceira vez: você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. E Jesus lhe disse: cuide das minhas ovelhas. Em verdade, lhe digo que quando você era mais jovem, se vestia e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro glorificaria a Deus. Então lhe disse: siga-me. Muito bem. Há poucos dias, milhares de brasileiros fizeram a mesma coisa. Vestiram a camisa da seleção brasileira. Muitos de nós preparamos um almoço, um churrasco, reunimos a família, combinamos de nos encontrar para assistir o jogo no WhatsApp. E durante várias semanas a gente alimentou um sonho de sermos o quê? Hexacampeões, né? 6 vezes campeões. Então, 90 minutos mudaram tudo. Aquele grandalhão lá da Noruega fez 2 gols e quando o apito final soou, não foi apenas o jogo que terminou, mas terminou para nós um sonho. Em poucos segundos, a nossa alegria se tornou em silêncio, a gente, ao invés de sorrir, a gente começou a ficar desanimado, um pouco desanimado, né? E alguns começaram a encontrar culpados, né? Alguém disse: olha, se esse cara não tivesse perdido o pênalti, olha, se o Vini Júnior tivesse batido o pênalti, o outro, mas esse Lancelotti, né? Como é que é o nome? Ancelotti, né? Mas esse treinador colocou o time na retranca. Se o Brasil tivesse sido mais aguerrido, se o Brasil tivesse lutado mais, se o Brasil tivesse marcado mais de perto, o Brasil não parecia o Brasil. Mas a verdade é que a Copa acabou para nós. Mas uma coisa interessante é que para vários de nós, nós também, em alguns momentos da nossa vida, parece que a gente escuta esse som de um apito final. Há momentos em que a gente investe em um projeto, a gente investe em um sonho e o sonho termina. Às vezes é uma empresa que a gente abriu e que fechou, às vezes é um relacionamento no qual a gente investiu e não deu certo, acabou. Às vezes um diagnóstico muda completamente os nossos planos, um filho toma um caminho indesejado,
o ministério entra numa crise, uma amizade termina, uma oportunidade desaparece, uma decisão errada produz consequências desastrosas, e às vezes a gente fica olhando para aquilo que nós sonhamos e que agora não existe mais. Talvez alguns de nós tenham chegado aqui dessa maneira, mas não por causa da Copa, mas porque em alguma área da nossa vida parece que o árbitro, ele deu esse apito final. E quando isso acontece, a gente se faz uma pergunta: será que acabou para mim? Mas essa pergunta não é uma pergunta que nasceu com a gente. Ela atravessa toda a Bíblia. A gente vai ver vários personagens se fazendo essa pergunta. Moisés já fez essa pergunta a ele mesmo. Será que acabou? Porque ele tinha sonhos de libertar o povo de Israel do Egito. Ele tinha sonhos de defender o povo de Israel, mas de repente ele cometeu um erro, de repente ele matou um homem, de repente ele foi visto e ele teve que fugir e ele desapareceu e parecia que estava tudo acabado. Noemi, a sogra de Ruth, também fez essa pergunta. Elias também, quando foi perseguido por Jezabel, que disse que acabaria com a sua vida. Jonas, o fujão, quando ele foi parar lá naquele barco, fugindo de Deus. Jeremias, João Batista e Pedro. Pedro é o personagem sobre o qual eu gostaria de refletir com vocês esta manhã tarde, né? Talvez mais do que todos eles, porque Pedro não apenas perdeu uma oportunidade, Pedro perdeu a ele mesmo. De certa maneira, ele perdeu a sua identidade. Em 6 de maio de 1954, o britânico Roger Bannister, ele fez uma façanha que o mundo acreditava ser impossível. O que ele fez? Ele correu 1 milha em menos de 4 minutos. Naquela época, não se acreditava que isso era possível. Ninguém tinha conseguido, até 1954, correr 1 milha em menos de 4 minutos. Era um limite que era considerado intransponível. Mas é interessante, né? Ele cruzou a linha de chegada em 3 minutos, 59,4 segundos. Muito perto, né? Mas sabe o que aconteceu depois? Milhares de pessoas começaram a correr com menos de 4 minutos. E centenas de corredores hoje conseguem correr abaixo de 4 minutos. O que mudou? Será que o homem é diferente agora? Será que mudou o corpo humano? Na verdade, não foi isso. Mudou a maneira como as pessoas enxergavam os seus limites. Elas achavam que era impossível. E quando você acha que uma coisa é impossível, ela é impossível mesmo. Se você fala isso, não tem jeito. Não tem jeito mesmo. Mas aquilo que parecia impossível deixou de parecer impossível. E os sonhos também funcionam dessa maneira. Às vezes, não foi Deus quem desistiu, mas fomos nós. Não porque Deus fechou as portas, mas porque uma derrota convenceu a gente que não vale mais a pena tentar. Uma derrota, às vezes, tem esse poder. Ela tenta transformar um acontecimento em uma identidade. Ela diz para nós bem baixinho: você fracassou. Depois, ela volta de novo e diz lá no pé do nosso ouvido: você sempre fracassa. E no final das contas, ela chega para nós e diz assim, você é um fracassado, você é uma fracassada. Você consegue perceber como isso vai aumentando? Do erro para o hábito e depois para a identidade. É isso que o inimigo das nossas almas tenta fazer conosco desde o princípio. Ele deseja que a gente acredite que nós somos definidos pelo nosso pior momento.
mas o Evangelho de Cristo, ele nos ajuda a enxergar exatamente o contrário. Porque na Bíblia, Deus nunca chama seus filhos pelo pior capítulo da história deles. Abraão não ficou conhecido como o homem que mentiu sobre Sara. Como é que Abraão ficou conhecido? O pai da fé. Moisés não ficou conhecido como o homicida do Egito. Moisés ficou conhecido como o libertador do povo de Israel. Davi não ficou conhecido apenas pelo pecado com Batseba, mas, ao se referir a Jesus, o cego Bartimeu disse o quê? Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E Pedro? Pedro também não ficou conhecido como discípulo que negou a Jesus, porque Deus escreve biografias diferentes das nossas, porque nós costumamos parar nesse capítulo da derrota, mas Deus continua escrevendo a nossa história. A sua história não acabou. Esse apito que parece o apito final, não é o apito final para Deus. Talvez seja o apito do início de uma nova partida, de uma nova chance, de uma nova oportunidade, porque se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas velhas ficaram para trás, e tudo se fez novo. Poucos homens viveram a montanha-russa espiritual tão difícil quanto Pedro. O seu nome original, o seu nome de família era Simão. Ele era um simples pescador da Galileia. Não era um homem culto, não era um homem estudado. Provavelmente, pelo que nós percebemos na descrição bíblica dele, ele tinha um temperamento muito impulsivo, apaixonado, intenso. E quando Jesus chamou a Pedro, ele enxergou alguma coisa a mais que ninguém via. Enquanto todo mundo olhava para Pedro e via um simples pecador, sem muita cultura formal, sem muita educação formal, sem muito conhecimento, Jesus viu em Pedro uma rocha em construção. E Jesus deu a ele um novo nome, Pedro, pedra. E ao longo desses 3 anos de convivência com Jesus, Pedro teve a oportunidade de testemunhar experiências que pouca gente teve a oportunidade. Sabe o que aconteceu com Pedro? Pedro andou sobre as águas. Pedro viu cegos enxergarem. Pedro viu pessoas serem curadas. Pedro viu Lázaro sair do túmulo. Pedro viu a multiplicação dos pães e dos peixes. Pedro esteve no Monte da Transfiguração. E ele confessou diante de Jesus, ao ser questionado: quem dizem os homens que sou? Uns dizem que é Elias, um profeta. E vós? E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro parecia preparado para qualquer desafio. Mas existe uma diferença enorme entre coragem antes da prova e coragem durante a prova. Na noite em que Jesus foi preso, Pedro tinha certeza, tinha convicção de que ele jamais abandonaria seu mestre. Mateus registrou essa conversa no seu evangelho. Pedro respondeu: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Mas Jesus respondeu: Pedro, você precisa saber que ainda esta noite, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Não é o galo cantar 3 vezes, não. Antes do galo cantar, você vai ter me negado 3 vezes. Pedro
Ele não acreditava naquilo. E ele declarou: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, eu nunca te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Pedro estava enganando a Jesus? Ele estava dizendo uma mentira? Ele estava fingindo? Não, ele acreditava naquilo. Pedro acreditava naquilo que estava falando. Mas existe uma grande diferença entre confiar em Jesus e confiar na nossa própria coragem. E naquela noite, ele teve um grande desapontamento consigo mesmo. Enquanto Jesus era interrogado, Pedro permaneceu do lado de fora, tentando não ser reconhecido. Uma criada o observou, outra pessoa, depois outras, e disseram: olha, você fala como um deles, o teu sotaque te denuncia. Pedro começou a xingar. 3 perguntas aparentemente simples derrubaram esse homem que poucas horas antes tinha prometido o quê? Morrer por Jesus. Morrer por Jesus. E Mateus descreve esse momento com muito realismo. Ele diz o seguinte: então começou a chamar maldições sobre si, ou a xingar, ou impropérios, e a jurar: não conheço este homem. Imediatamente, um galo cantou. Então, Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Uma cena triste, terrível. Ele não perdeu apenas um debate, ele não perdeu apenas uma discussão, ele perdeu a imagem que ele tinha dele mesmo. Naquele instante, tudo em que ele acreditava se desmoronou diante dele. Se existisse um placar naquela noite, era 2-1. Pedro teria a impressão de que estava definitivamente fora da Copa, derrotado. Para ele, aquele canto do galo soou como o apito final da sua própria história. Tudo parecia acabado. E às vezes isso acontece com a gente. É interessante a gente observar o que acontece depois da ressurreição, porque às vezes nós achamos que acabou, mas Deus ainda está escrevendo. Deus ainda não terminou, o apito final de Deus ainda não chegou. Os evangelhos registram várias aparições de Jesus aos seus discípulos, mas Pedro continua carregando um peso de culpa enorme em si. E é interessante que Jesus, ele aparece para aquelas mulheres no seu sepulcro, e ele diz: avise aos discípulos e a Pedro que eu estou vivo. Mas Pedro não era discípulo. Mas você nota uma preocupação especial que Jesus tinha com Pedro? Às vezes, diante da culpa, nós acreditamos que Deus até nos perdoou, mas Ele não vai mais usar a gente. Porque a culpa diz para a gente: olha, você pode até ser salvo, mas você nunca vai ser a mesma pessoa. Deus pode até amar você, mas Ele vai escolher outra pessoa para usar, para fazer aquilo que um dia Ele pensou em fazer através da sua vida. E talvez alguns de nós já tenhamos ouvido essa voz. Não porque a gente negou a Jesus diante de um tribunal, mas porque nós olhamos para trás e a gente pensa: depois daquilo que aconteceu, depois daquilo que eu fiz, depois daquele meu erro, depois daquele meu pecado, depois daquele divórcio, depois daquela decisão errada, depois daquela crise, depois daquela oportunidade que eu perdi, depois daquilo que eu falei, depois da forma como eu falhei, eu acho que Deus já terminou comigo.
Mas, meus irmãos e minhas irmãs, eu tenho uma boa notícia essa noite para vocês. Jesus nunca desperdiça uma pessoa arrependida. A palavra de Deus diz que há um coração quebrantado e contrito, Deus jamais ignorará, jamais desprezará. A Bíblia diz que um coração quebrantado e contrito tem a capacidade de tocar e de acessar o coração de Deus. Há um coração quebrantado e contrito, Deus não ignorará, Deus não desprezará. Aliás, nós temos dois personagens ali que viveram experiências de culpa. Nós temos Judas e temos Pedro. E a diferença entre eles não é o tamanho do pecado de Judas ou o tamanho do pecado de Pedro, mas foi a direção que cada um tomou depois da queda. Os dois falharam, os dois erraram, os dois fracassaram, os dois choraram, os dois sentiram remorsos. Mas Judas correu para longe de Jesus. E Pedro, mesmo quebrado, ele continuou andando com os discípulos. E uma coisa que a gente aprende com isso é que o fracasso nunca precisa ser o destino final de quem continua olhando para Cristo. Uma praia, um fogo, uma fogueira e um recomeço. Olha, João nos conta que alguns discípulos voltaram a pescar. Pedro disse, eu vou pescar. E como Pedro era um líder, os discípulos o acompanharam. Talvez ele tenha dito isso porque não havia outra coisa que ele soubesse fazer, e ele pensou, não tem jeito para mim, eu já errei, eu pisei na bola, eu vou pescar. E depois de uma noite inteira sem pegar um peixe, sem pegar nada, alguém aparece na praia. Quem aparece na praia? Eles não sabem ainda que é Jesus, mas ele manda que aqueles homens lancem novamente a rede. E o resultado é uma pesca maravilhosa, extraordinária. E naquele momento João o reconhece. João diz, é o Senhor Jesus. Pedro mergulha na água, ele corre para encontrar Jesus. Então, João registra no seu evangelho um detalhe que parece insignificante. Mas na Bíblia, os detalhes nunca são insignificantes. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre brasas e um pouco de pão. Jesus estava fazendo um churrasquinho de peixe para eles. Mas viram o quê? O que eles viram? Uma o quê? Não. Uma fogueira. Viram uma fogueira. Tinha uma fogueira. No original grego, João usa uma palavra muito específica para essa fogueira. Antráquia. Interessante, você sabe que é a mesma palavra que aparece numa outra situação no Novo Testamento? Sabe quando aparece essa descrição de fogueira com essa palavra, antráquia? Sabe quando? Na fogueira onde Pedro se aquecia e Pedro negou a Jesus. Mesma palavra, mesma fogueira, na noite da negação de Pedro. Pedro estava em pé, aquecendo-se. Eles lhe perguntaram, você não é um dos seus discípulos? Ele negou, não sou. João utiliza a mesma palavra para as duas fogueiras. Isso não é coincidência. Na primeira fogueira, Pedro negou a Jesus. Na segunda fogueira, Jesus restaura a Pedro. Esse Deus, esse nosso Deus, ele não apenas perdoa, mas ele nos leva de volta ao lugar da nossa dor. Não para nos humilhar novamente, mas para curar aquilo que estava ferido. Eu me lembro que, vocês sabem da minha história, eu tive preso, eu tive diante dos juízes algumas vezes sendo condenado, mas eu me lembro que eu tenho uma foto, guardada no meu computador, onde está eu numa porta
de terno com um outro homem de terno que é um juiz. E eu estava dando aula para ele, para esse homem. O bandido dando aula para o juiz. É Deus curando, é Deus está dizendo, quem está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas ficaram para trás, tudo se fez novo. Esse nosso Deus é um Deus da restauração. Há pessoas que evitam certas lembranças porque elas doem, mas Jesus não evita. Ele entra nessas feridas, mas entra como médico. Ele não entra como acusador. Ele não coloca o dedo na ferida para nos machucar. E talvez alguns de nós tenhamos algumas fogueiras da nossa memória. Talvez um escritório, um hospital, uma sala de audiência, como é o meu caso, uma conversa, uma ligação telefônica, um quarto, uma assinatura, um aeroporto, um velório, lugares onde alguma coisa dentro de nós morreu. E Jesus não tem medo desses lugares. Ele é um especialista em transformar lugares de vergonha em lugares de restauração. E eu gostaria de pensar sobre a pergunta que mudou a vida de Pedro. Depois de comerem, depois daquela refeição, daquele peixinho na brasa, Jesus começa a conversar com Pedro. Não diante da multidão, eles estão conversando a sós. Não para expor a Pedro, não para constranger a Pedro, não para envergonhar a Pedro, não para embaraçar a Pedro. Porque a restauração sempre preserva a dignidade de quem caiu. Então, nós vemos um dos episódios mais emocionantes do Evangelho. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste, magoado, porque Jesus lhe perguntou pela terceira vez, você me ama? E ele disse, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. Disse Jesus, cuida das minhas ovelhas. Olha só, é interessante que nas duas primeiras vezes, vocês já ouviram isso, né? Jesus usa o verbo ágape ou agapau, que normalmente se refere ao amor pleno, ao amor sacrificial. Então, ele fala, você me ama, você me agapau, você me ágape. E ele fala, não, Jesus, eu só te filéu. Eu só gosto do Senhor. Mais ou menos assim. Essa seria uma tradução mais aproximada. E aí Jesus pergunta, Pedro, você me ama? E é como se Pedro estivesse dizendo, Jesus, eu queria dizer HP, mas eu já fracassei. Eu já disse isso, mas eu não consegui. Então eu não vou dizer de novo. Ele diz, Jesus, eu gosto de você. Mas aí Jesus, ele fala assim, você gosta de mim? E ele responde, triste, Senhor, tu sabes todas as coisas. Eu gosto do Senhor. Eu continuo te amando, mas eu não confio mais na minha capacidade de fazer grandes promessas. Eu só posso oferecer este amor pequeno que eu tenho. A diferença. Antes Pedro dizia, ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Mas agora ele não faz mais promessas grandiosas. Ele apenas confia naquele que sabe todas as coisas. Ele diz, Senhor, tu sabes todas as coisas. Eu achava que sabia. Eu achava que conseguia.
Eu achava que tinha capacidade. Mas o Senhor sabe. Tu sabes, Senhor. Tu sabes. Tu sabes todas as coisas. Ele aprendeu alguma coisa que nenhum sucesso tinha sido capaz de ensinar a ele: a humildade. Na terceira pergunta, Jesus muda esse verbo. E em vez de perguntar, você me ama, HP, Jesus pergunta, você me ama, filéu. É como se o Senhor descesse até o ponto onde Pedro conseguia chegar naquele momento. Não porque Cristo tenha reduzido o ideal dele para a vida de Pedro, mas porque a graça de Deus nos encontra onde nós estamos. Onde você está? Jesus está indo ao seu encontro onde você está. Jesus encontra Pedro na profundidade da sua vergonha e ele começa a reconstruir a história de Pedro. Não com cobranças, não com uma bronca, não com discurso, mas com amor. E Jesus não apenas restaura o relacionamento, ele devolve a Pedro aquilo que ele pensava que tinha perdido para sempre. Porque ele disse, eu vou pescar. Ele falou, eu vou voltar para onde eu vim. Eu vou voltar para a pescaria. Eu não sirvo mais para ser discípulos. Mas Jesus devolve a ele o seu chamado. E é como se após cada resposta de Pedro, Jesus não está dizendo apenas, está bem, eu te perdoo. Mas ele está dizendo, você tem uma missão. Cuide dos meus cordeiros. Porque ele diz, você me ama? E ele não para por aí. Ele diz, cuide dos meus cordeiros. Ele fala, você me ama? Mas ele não para por aí. Ele fala assim, você ainda tem uma missão. Você tem alguma coisa a fazer. Eu tenho chamado para a sua vida. Eu te chamei. Você ainda não terminou a obra que eu tenho para você. Eu ainda tenho coisas para você realizar. Eu ainda tenho coisas para realizar através da sua vida. Cuida das minhas ovelhas. Pastoreie as minhas ovelhas. Cuide das minhas ovelhas. Olha que lindo. Jesus não apenas cura o passado de Pedro, ele devolve a ele o futuro. Essa é uma das maiores evidências da graça de Deus. A graça não apenas apaga o nosso pecado, apaga o nosso passado, mas ela restaura o nosso chamado, a nossa vocação, a nossa missão. Há pessoas que conseguem acreditar que Deus as perdoou, mas que não conseguem acreditar que Deus pode usá-las. Há pessoas que vivem como se o perdão fosse possível, mas a utilidade tivesse terminado. Como se Deus dissesse, eu amo você, você continua sendo meu filho, você continua sendo minha filha, mas agora senta ali naquele banquinho. Deixe que os outros façam aquilo que um dia eu pensei em fazer através da sua vida. Mas não foi isso que Jesus fez com Pedro. Aquele pescador que havia negado Jesus 3 vezes, ouviu 3 vezes uma nova responsabilidade. Cuida das minhas ovelhas. Pastoreia as minhas ovelhas. Cuida das minhas ovelhas. Na pior noite da sua vida, Pedro afirmou 3 vezes, eu não conheço esse homem. Mas na manhã da sua restauração, Jesus repetiu para ele 3 vezes, cuide das minhas ovelhas. Pastoreie as minhas ovelhas, cuide das minhas ovelhas. A graça de Jesus não ignora as nossas quedas, as nossas falhas, as nossas derrotas, mas ela as transforma em um testemunho. Jesus não apenas apaga o nosso passado, mas ele reescreve o nosso futuro. Vocês podem imaginar o que passou na mente de Pedro? Poucas semanas antes ele estava tremendo diante de uma simples pergunta, você é um deles? Agora Jesus diz para ele, novamente, cuide das minhas ovelhas.
Se a gente fosse escrever essa história, talvez a gente escolhesse outro discípulo, outro que não tivesse falhado, alguém com um currículo mais limpo, alguém que não tivesse uma derrota tão pública, tão conhecida. Mas Deus escolhe as pessoas improváveis para demonstrar que o poder pertence a Ele e não a nós. Paulo disse: temos esse tesouro em vasos de barro para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Não é pela nossa capacidade, não é pela nossa inteligência, não é pela nossa integridade, não é pela nossa bondade, não é pela nossa força, é pela graça de Deus, é pela misericórdia de Deus, é pelo sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado, é pela graça de Deus que nós somos salvos, mediante a fé. Não vem de nós, é um dom de Deus, é um presente de Deus, não vem de obra para que nós não nos gloriemos, é pela misericórdia de Deus. E Deus está dizendo: eu pego um vaso quebrado e eu transformo e eu uso quem eu quero, da maneira que eu quero, eu faço nova todas as coisas, eu posso mudar, eu posso transformar, eu quero mudar, eu quero transformar, eu quero usar você. Pedro se tornou um desses vasos, frágil, quebrado, mas restaurado, cheio da graça de Deus. Ele sai da maior derrota ao maior sermão. É um detalhe que às vezes passa desapercebido ou despercebido. João 21 não é o apito final da sua história, na verdade é apenas o começo. Depois de Jesus subir aos céus, 120 discípulos permanecem reunidos em oração, porque eles ouviram de Jesus: recebereis poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Eles estavam ali aguardando a promessa do Espírito Santo no dia de Pentecostes. E Lucas diz dessa maneira: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. O Espírito Santo desceu, o Espírito Santo foi derramado, houve um som como de um vento muito forte, línguas de fogo pousaram sobre eles, e a Torre de Babel se reverteu, se inverteu, porque na Torre de Babel as pessoas começaram a falar em línguas diferentes e ninguém entendia, e agora aqueles homens começam a falar numa única língua, e pessoas de nações diferentes, de línguas diferentes, de idiomas diferentes, todos ouvem, compreendem, entendem na mesma língua. A multidão ficou confusa, muitos se admiravam, outros zombavam, disseram que eles estavam bêbados, mas alguém precisou se levantar para explicar o que estava acontecendo. E quem Deus escolheu? Pedro. O mesmo Pedro, o Pedro da fogueira, o Pedro do galo, o Pedro das lágrimas, o Pedro do remorso, o Pedro do fracasso. O Pedro que pensava que tudo estava terminado. E Lucas escreve: então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão. Olha só, poucas semanas antes, ele não conseguia admitir a sua fé diante de uma única criada. E agora, diante de uma multidão, milhares de pessoas, ele está proclamando a sua fé em Jesus. Poucas semanas antes, a sua voz tremia diante daqueles homens, mas agora a sua voz ecoa por toda Jerusalém. O que aconteceu? Pedro ficou mais corajoso? Não. Ele confiou na graça de Deus. Ele foi restaurado pela misericórdia de Deus. Ele foi cheio do Espírito Santo de Deus. E quando a graça encontra o Espírito Santo, as pessoas derrotadas, fracassadas, se tornam instrumentos extraordinários nas mãos de Deus. No final daquele sermão, Lucas diz o seguinte: Pedro fez um apelo. E os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas.
Pedro pregou um sermão no poder do Espírito Santo. Esse homem que antes era derrotado, agora ele é convidado para pregar o sermão inaugural da Igreja de Cristo. E ele prega uma mensagem tão poderosa, não pela sua sabedoria, não pela sua inteligência, não pela sua formação acadêmica, mas pela sua experiência com Jesus, a graça que o alcançou. E ele transmite essa mensagem, essa graça. 3.000 pessoas entregam suas vidas a Jesus. Na noite em que negou Jesus, ele perde uma batalha diante de uma criada, só uma pessoa, no Pentecoste. Deus usa Pedro para alcançar 3.000 pessoas. Quem poderia imaginar isso na madrugada em que ele estava chorando amargamente? Quem olhando para Pedro diria: esse homem vai ser o pregador da primeira mensagem da Igreja de Cristo na terra. Quem? Ninguém, só Jesus. Por quê? Porque Jesus enxerga aquilo que nós não conseguimos enxergar. Deus olha para nós, Ele vê coisas em nós que nós não conseguimos ver, mas Ele está dizendo: eu amo você, você foi feito à minha imagem, você foi feito à minha semelhança, eu quero restaurar a sua imagem, eu quero restaurar a sua dignidade, eu quero restaurar você através da minha graça, eu quero restaurar você através do meu amor, eu quero restaurar você através do meu sangue, eu posso restaurar a sua vida, eu posso usar você na sua missão, porque eu tenho um chamado para a sua vida. É possível que alguns de nós estejamos vivendo exatamente entre Mateus 26 e Atos 2. Nós conhecemos bem o capítulo da queda, mas a gente ainda não viu o capítulo da restauração. É possível que a gente esteja convencido de que Deus já escreveu o último parágrafo da nossa história, mas eu quero dizer para você, essa manhã, essa tarde, que Deus continua escrevendo. Talvez você ainda esteja ouvindo o som do galo, mas Jesus está preparando a fogueira da restauração. Talvez você esteja olhando para o placar da sua pior derrota, mas Deus está preparando o próximo capítulo da sua missão. Porque a derrota não vai definir a nossa identidade. Ela pode até explicar uma estação da nossa vida, mas jamais vai determinar o nosso destino. Por quê? Porque a última palavra nunca pertence ao fracasso, porque a última palavra sempre pertence a Jesus e Jesus ressuscitado. A cruz foi o maior apito final da história. Quando a gente fala sobre derrotas, nossa tendência é olhar para Pedro, mas a restauração de Pedro só aconteceu porque antes Jesus decidiu permanecer na cruz. Ele chegou a dizer para Deus: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. E na sexta-feira tudo parecia terminado. Os discípulos fugiram, a multidão voltou para casa, o céu escureceu, Roma imaginava que havia encerrado uma revolta. A cidade estava em silêncio. E Jesus pronunciou as suas últimas palavras: está consumado. Logo depois, expirou, curvou a cabeça e entregou o seu espírito. Parecia o maior apito final da história. A esperança parecia sepultada. O reino parecia interrompido. As promessas pareciam fracassadas, mas o domingo ainda não havia chegado. O que parecia uma derrota sem tamanhos era, na verdade, a maior vitória. O que parecia o fim era o início da nova criação. Jesus ressuscitou. E Paulo disse: morte, onde está a morte? A tua vitória. Inferno, onde está o teu poder? Tragada foi a morte na vitória. Graças a Deus que nos dá a vitória
pelo nosso Senhor, pelo nosso Salvador Jesus Cristo. Ele venceu a morte, Ele ressuscitou, e porque Ele venceu a morte, e porque Ele ressuscitou, nós temos esperança. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, eu posso crer no perdão. Porque Ele vive, eu posso crer na purificação. Porque Ele vive, eu posso crer na salvação. Porque Ele vive, eu posso crer na missão. Eu posso crer que Deus tem um propósito na minha vida. Ele tem uma visão, uma missão para a minha vida. Ele quer me usar. Ele não desistiu de mim. Ele ressuscitou e Ele quer reescrever a minha história. Porque Cristo ressuscitou, Pedro se tornou um homem restaurado. E porque Ele ressuscitou, o nosso pior capítulo também não precisa ser o nosso último capítulo. A nossa esperança não está na nossa própria capacidade de recomeçar, mas está no fato de que Cristo venceu o pecado, venceu a culpa e venceu a morte. Nós não somos fortes. Paulo disse: ouvir de Deus, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. E a palavra de Deus diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não é menos condenação, é nenhuma condenação. Nenhuma condenação. Na cruz de Cristo, Ele levou sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas derrotas, todas as nossas maldições. Estamos em Cristo e nele, em Cristo, nenhuma condenação há para nós. O inimigo diz: olhe para o que você fez. Jesus responde: olhe para a minha cruz. Olhe para a minha cruz. Como a gente pode transformar e responder a esta mensagem hoje? Em primeiro lugar, não vamos transformar uma derrota em nossa identidade. O Brasil perdeu o jogo, mas não deixou de ser uma nação apaixonada pelo futebol. Pedro negou a Jesus, mas não deixou de ser convocado por Cristo. Nós fracassamos sim em algumas áreas, mas não somos definidos pelo nosso pior momento. Nossa identidade não nasce das nossas quedas, mas nasce da cruz daquele que morreu por nós para pagar o preço pelos nossos pecados e nos restaurar e nos transformar em novas criaturas nele. Talvez alguns de nós precisem dizer hoje: eu não sou um fracasso. Mas começar a dizer: eu fracassei sim, mas eu fui alcançado pela graça de Deus. Eu fui alcançado pelo perdão de Deus. Eu fui alcançado pelo sangue de Jesus. Eu fui alcançado pela cruz de Cristo. Eu creio, eu abraço a cruz. Eu me jogo aos pés da cruz. Eu digo: Senhor, me perdoa. Senhor, me ajuda. Senhor, eu quero ser uma nova criatura. Senhor, eu quero ser usado pelo Senhor novamente. Tem misericórdia de mim, Senhor. Não olha para o meu erro, não olha para o meu pecado. E Jesus está te abraçando, dizendo: meu filho, eu te amo. Meu filho, apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. Eu tenho um chamado para a sua vida. Cristo morreu para mudar a nossa identidade. Levemos a nossa vergonha para a cruz. Pedro não fingiu que não tinha acontecido nada. Jesus também não. Mas os dois olharam para a ferida através da cruz de Jesus. A nossa cultura geralmente escolhe um dos dois extremos. Ou a gente esconde a nossa dor, ou a gente faz da nossa dor a nossa identidade. Mas Jesus nos oferece uma terceira via, um terceiro caminho. Entregue a sua dor, a sua derrota, o seu fracasso, a sua vergonha na cruz. Deposite-a na cruz de Jesus. E o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado.
Às vezes a gente precisa ter uma conversa com Deus sem máscara, sem justificativa, dizendo: Senhor, tu sabes todas as coisas. Senhor, tu sabes todas as coisas. Não vou mentir para o Senhor. Pedro não se apoia na sua própria força, ele se apoia naquele que sabe todas as coisas. Talvez seja a melhor oração que a gente possa fazer dessa semana. Terceiro lugar, aceite novamente a missão que Deus colocou nas suas mãos. Depois de perdoar a Pedro, Jesus não disse: Pedro, agora fica tranquilo. Pedro disse: cuide das minhas ovelhas. Pastorei as minhas ovelhas. Cuide do meu rebanho, porque a restauração sempre produz serviço. Deus nunca restaura as pessoas para que elas vivam mais confortavelmente. Ele restaura as pessoas para que elas amem mais, para que elas sirvam melhor, para que elas influenciem melhor, para que elas, com a mesma perdão que elas receberam, elas possam oferecer esperança a outras pessoas. É possível que alguém aqui tenha já abandonado um ministério, uma classe, um pequeno grupo, um projeto missionário, um chamado, não porque Deus dispensou você, mas porque a culpa convenceu que você não era digno, que você não era digna. Mas hoje, Jesus está dizendo para você, meu irmão, para você, minha irmã, cuide das minhas ovelhas. Volte para o propósito para o qual eu chamei você. Eu sei que eu já me prolonguei muito, mas eu quero lembrar de uma história para terminar, dessa tradição japonesa chamado kintsugi, que quando uma pedra de cerâmica muito valiosa quebra, ela não é descartada, não é jogada fora. Ela também não é restaurada escondendo as rachaduras. Esses artesãos japoneses, eles unem cada pedaço utilizando uma resina, uma cola, misturada com pó de ouro. As marcas permanecem visíveis, mas agora contam uma nova história. A peça, por incrível que pareça, que foi quebrada e restaurada através dessa técnica, ela se torna mais valiosa, mais preciosa. As rachaduras não são mais motivo de vergonha, elas são um testemunho da restauração. Isso nos ajuda a entender a graça de Deus. Ela não apaga a nossa história, ela redime a nossa história. As marcas permanecem. Pedro não esqueceu o canto do galo, mas esse som já não lembrava apenas a sua queda, lembrava também daquele que disse: Pedro, cuida das minhas ovelhas. É possível que alguns de nós tenhamos cicatrizes, elas existem, mas nas mãos de Jesus, elas deixam de ser apenas marcas de dor, elas são testemunhos da graça de Deus. Para terminar, a Copa terminou para o Brasil. Isso é triste. Os sonhos daquela competição ficaram pelo caminho, mas a vida continua. E talvez para muitos de nós, essa mensagem serve para nos lembrar que alguns sonhos terminam, alguns ciclos se encerram, algumas portas nunca mais voltarão a abrir, algumas perdas vão permanecer até encontrarmos Cristo face a face. O Evangelho nunca prometeu uma vida sem derrotas, mas prometeu algo muito maior. Prometeu que a derrota nunca pode impedir Deus de cumprir o seu propósito na vida daqueles que o amam. Pedro descobriu isso. A sua pior noite não definiu a sua história. A sua restauração definiu. A sua negação não foi a última palavra. O Pentecoste
foi. O nosso pior capítulo não precisa ser o último capítulo. O mesmo Cristo que preparou uma fogueira para Pedro, continua preparando para nós. O mesmo Cristo que chamou Pedro de volta, continua chamando pessoas quebradas. Se hoje a gente ainda escuta o apito final de alguma derrota, vamos escutar a voz do ressuscitado, a voz que continua dizendo: apacenta as minhas ovelhas, siga-me. Não importa o tamanho da queda, não importa o tamanho da culpa, não importa o tamanho da frustração, enquanto Cristo continua chamando, existe futuro, existe missão, existe esperança, existe graça. Então, meus irmãos, então, minhas irmãs, vamos levantar e vamos voltar a sonhar, porque Cristo ressuscitou, Ele vive na sua vida, vive na minha vida, vive para sempre, Ele nos restaurou, Ele nos amou primeiro. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Palavra gloriosa, né, irmãos?